A palavra é Jesus Cristo. Eu sou o Padre Aldo Fernandes, pároco na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, na cidade de Viseu, e tenho a alegria de compartilhar com vocês a palavra de Deus. Neste 27º domingo do tempo comum, encontramos na igreja a oração do dia que nos convida a dizer: ó Deus, eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A liturgia da palavra deste 27º domingo do tempo comum está composta dos seguintes trechos da palavra de Deus. Na primeira leitura do livro do profeta Abacuque, o capítulo 1, versículos de 2 a 3, e o texto do capítulo 2, versículos de 2 a 4. O salmo responsorial será o Salmo 94, com 3 estrofes, e o refrão: não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. A segunda leitura será do livro da segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículos de 6 a 8 e os versículos de 13 a 14. E o evangelho é de Lucas, capítulo 17, versículos de 5 a 10. Bem-vindo ao nosso programa, que é a Casa da Palavra, o espaço orante, a leitura orante da Bíblia, que nos convida para refletir a palavra ouvida e acolhida. A Virgem Maria nos ajude neste mês do Rosário. Estamos iniciando o mês de outubro, mês das missões. Ela nos ajude a acolher com o coração sinodal a palavra de Deus. Leitura da profecia de Abacuque. Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades quando tu mesmo vês a maldade? Destruições e prepotência estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. Respondeu-me o Senhor, dizendo: escreve esta visão. Estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Acabamos de ouvir um lamento do profeta Abacuque que, como qualquer pessoa sensível na sua fé e percebendo o triunfo da maldade, da injustiça, de todos os males que rondam a vida da gente, pessoal e socialmente, clama a Deus como último recurso, último e primeiro. O profeta vive em Deus, fala com Ele, apresenta a Ele todos os problemas que experimenta e que vive, e que, para eles, exige soluções, nem sempre à disposição e ao alcance dele. Reclama com Deus que só vê em torno violência, maldades, iniquidades, e que o próprio Deus está vendo isso. Destruições, prepotência, discussão, discórdia. O relato do profeta é realístico. Ele nasce de uma pessoa
muito atenta, conectada, alguém que vive o seu tempo. Há também pessoas no tempo de Abacuque que vive, experimenta tudo isso, mas se acomoda, se cala, não grita, não reclama, acolhe tudo aquilo numa passividade omissa, criminosa, concordante, conivente, às vezes até para tirar proveito ou mesmo para se acovardar. Os poderosos triunfam com a sua mentira e os seus roubos, promovendo a balbúrdia e a violência. Não está bom o tempo, como nem sempre está para nós também. A profecia é a voz de Deus que grita no coração da humanidade para dizer que é necessária uma conversão. E Deus dá tempo para a conversão. A conversão é um fruto maduro da prática da fé. É necessária sempre para que o mal tenha fim e volte a reinar o bem. O reino de Deus não tolera a arrogância, a prepotência dos poderosos. Maria, no Novo Testamento, cantará como a rainha dos profetas que Deus derruba os poderosos dos seus tronos, que os injustos, mentirosos, disfarçados, pilantras não têm vez diante de Deus e não se mantêm de pé por muito tempo diante dele. Por isso, a resposta que vem do Senhor para Abacuque é tão precisa e tão certeira quanto a reclamação do profeta. E pede para ele escrever esta visão em tábuas, para que fique tudo registrado e para que se possa ler, saber com facilidade, porque, com prazo definido, esta situação tende para um desfecho. O mal não é eterno, não é perene, não. Os malvados vão ter fim. O imoral também morre, o ladrão também morre. O perverso tem fim, sim. É por isso, então, que esta realidade tende para um desfecho, para um fim, e não falhará. Talvez demore, mas é necessário esperar, porque isto vai ter, sim, um término, e com certeza não tardará. Quem não é correto vai morrer. Esta é a sentença de Abacuque, que Abacuque ouve da voz do Senhor. Mas o justo vai viver por sua fé. É preciso, então, que isso fique garantido na esperança e na fé do profeta. O Senhor assegura que vai ter fim o mal, que o profeta e o povo podem, sim, estar certos disso, acreditar nisso. O mal vai ter fim. Quem faz o mal vai morrer, mas quem tem fé vai viver por causa da sua fé. Peçamos a nosso Senhor a graça de viver da fé. Quem vive sua fé faz o bem. E é de crentes que nós precisamos o tempo todo, vivendo sua fé concretamente, de modo comprometido, para que triunfe a vida, o bem, a honestidade, a verdade e a justiça, triunfe o amor. Que Deus abençoe a quem vive na sua fé. Que o Senhor ponha fim à prática dos malvados. Que o Senhor restabeleça sempre e o mais cedo que possa, a justiça e a vida para o seu povo. Nós concordamos com o profeta Abacuque e queremos viver nesta mesma esperança. A todos, feliz domingo e que a graça de Deus nos acompanhe dia a dia. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a segunda parte do nosso programa de hoje. Um abraço e até logo.
achar-se tão pequeno em um humilde pão, que minha boca pode triturar e poder sentir dentro de mim um amigo de verdade. Me surpreende, Senhor, que sendo tu maior possas aí estar, demonstrando quanto humilde és, demonstrando como és capaz de amar. Me alegra, Senhor, saber que sou chamado à tua celebração, sentar-me à tua mesa e de coração selar contigo o pacto de esperança, de levar aos outros o teu pão da vida e alegrar o coração que triste está. Me alegra, Senhor, saber que sou chamado à tua celebração, sentar-me à tua mesa e de coração selar contigo o pacto de esperança, de levar aos outros o teu pão da vida e alegrar o coração que triste está. Me surpreende, Senhor, achar-se tão pequeno em um humilde pão, que minha boca pode triturar e poder sentir dentro de mim um amigo de verdade. Me surpreende, Senhor, que sendo tu maior possas aí estar, demonstrando quanto humilde és, demonstrando como és capaz de amar. Me alegra, Senhor, saber que sou chamado à tua celebração, sentar-me à tua mesa e de coração selar contigo o pacto de esperança, de levar aos outros o teu pão da vida e alegrar o coração que triste está. Saber que sou chamado à tua celebração, sentar-me à tua mesa e de coração selar contigo o pacto de esperança, de levar aos outros o teu pão da vida e alegrar o coração que triste está. A palavra é Jesus Cristo. Nós estamos acolhendo a palavra de Deus depois de concluir o mês da Bíblia, neste mês das missões. A sinodalidade, querida, promulgada pelo Papa Francisco como estilo de vida para a Igreja atualmente e preparando toda a Igreja para o sínodo do ano que vem, tem no seu tema por uma Igreja sinodal de comunhão, participação e missão. Missão é a palavra que caracteriza sempre a cada ano o mês de outubro, o mês das missões, o mês missionário. Mas a missão é a própria natureza da Igreja, diz o Decreto Ad Gentes do Concílio Vaticano II, no seu primeiro capítulo. A missão da Igreja por natureza, a natureza da Igreja é a missão.
porque já nasceu sob o mandado missionário de Jesus. Ide por todo o mundo, fazei discípulos meus a todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo aquilo que eu falei. Nós somos das testemunhas do Senhor e nossa missão é essa: tornar o Senhor presente na nossa maneira de viver. A nossa fé se mostra pelas obras, e é das obras da fé que nós vivemos e testemunhamos o Senhor, e a missão da igreja é essa. Por isso agradecemos a Deus pelo dom da nossa fé batismal, pela maturidade que ela alcançou na confirmação, no sacramento onde fomos crismados, e pelas missões assumidas em nossas vocações de vida de serviço que manifestam a grandeza e a altura da nossa fé. Tudo integrado assim, nós nos colocamos à disposição do Senhor e do seu reino, naquela docilidade e abertura ao Espírito, na colegialidade e na comunhão sinodal com o Santo Padre, com nossos bispos, uns com os outros nas nossas comunidades, de modo que, eis a fonte da nossa fé, a Trindade Santa, que se revela na Igreja e no mundo através de nós. Nós agora vamos para a segunda parte do nosso programa, rezar com o Salmo 94, tendo como refrão: não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Que grito, não é? Que grito que a Igreja faz para nós neste domingo. Não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Primeira estrofe: vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Refrão: não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Segunda estrofe: vinde, adoremos e prostremo-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Refrão: não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Terceira estrofe: oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa, no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Refrão: não fecheis o coração, ouvi vosso Deus. Os salmos são sempre a respiração orante da Igreja, de cada um de nós, que para, reflete sobre a sua vida, escuta a voz do Senhor e a ela quer responder com a própria conduta. O salmista, então, conclama a todos a que não se feche o nosso coração. Antes, de coração aberto, ouçamos o nosso Deus falar. Ouçamos o nosso Deus. A quem você ouve? Nós somos quase que obrigados, nestes tempos de rumores, de propagandas, de mídias, de barulhos, de pouco silêncio, de pouca concentração, a ouvir tantas vozes, tantas delas não provenientes, não geradas na palavra de Deus, no próprio Deus, mas até em quem quer tomar o seu lugar, e que acaba ocupando o lugar de Deus no coração de jovens, de crianças, de adultos, de todos nós. O salmista continuará gritando para nós: não se feche o vosso coração, ouvi o vosso Deus. O Salmo 94 é o salmo do convite ao louvor de Deus, que rezamos para iniciar a oração da manhã com frequência nas nossas capelas, nas nossas casas religiosas. E o salmista, então, nos convoca para vir, alegrar-se no Senhor, aclamar a Ele como nosso rochedo de salvação, caminhar ao seu encontro com louvores e com cantos de alegria celebrá-lo. É um convite
aquela atitude de fé orante que marca a experiência da fé de cada um de nós desde o começo. A fé, então, tem na celebração, na liturgia, o seu momento de conformação total. A nossa vida deveria ser informada pela liturgia. Diz o Papa na Desiderio Desideravi, se isso não acontecer, a liturgia poderá se tornar um palco de desfile, de exibicionismos, de discussões estéreis, de polêmicas polarizadas, mas não de um mistério diante do qual eu fico estupefato e me entrego, me jogo, para que seja conduzido por Ele aonde o Senhor quer me levar e quer nos levar. Portanto, a liturgia, a oração da Igreja é mistagógica. Ela vai nos conduzindo por meio do mistério divino para realizar em nossa vida a vontade de Deus, fazer o bem, evitar o mal, combater o pecado, louvar ao Senhor. A vida de muitos de nós é um louvor, até mesmo quando não se reza em quantidade, mas se tem a qualidade, a fé produz suas obras na medida certa. Há quem se exiba com quantidades. Não, nós procuramos sim a qualidade naquilo que fazemos, também quando rezamos. Como é que vai sua vida de oração? Quanto tempo e com que intensidade você reserva para ouvir a voz de Deus? Como é sua oração? É mais você que fala ou é mais você que ouve? Quais são os sentimentos que você permite que a oração aflore dentro de você, no seu coração? Sentimentos de louvor, de gratidão, de súplica, de pedido de perdão, de propósitos, de melhoramento na vida, de esforço, de disciplina, de mística, mas também de ascese, de luta, de deixar-se conduzir pelo Espírito de Cristo, de amar a sua igreja, ser-lhe fiel e participativo, missionário, de entrar concretamente numa pastoral da criança, da catequese, do dízimo, num grupo, identificando-se com ele, com seu carisma, para ocupar o seu lugar na igreja? Qual tem sido o perfil e o jeito, os produtos da oração na sua vida? Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Não se feche jamais o nosso coração, que ele esteja aberto, para que com ele a gente escute a voz do nosso Deus. Eu lhe desejo todo bem, eu sou Padre Aldo Fernandes, pároco na paróquia Nossa Senhora de Nazaré em Viseu, no Pará, do clero diocesano da Diocese de Bragança, e este é o programa A Palavra é Jesus Cristo. Que o Senhor esteja contigo, te abençoe e pela tua prece abençoe a mim também e a todos os que preparam este programa e o disponibilizam gratuitamente para todos. Tudo de bom, muito obrigado pela fraternidade. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa de hoje. Até logo. Ide ao mundo inteiro anunciar a toda criatura a boa nova e de ser missionário e de evangelizar um mundo sedento e faminto que espere este vinho, este pão, o pão da vida, o pão da vida, o pão do amor, o pão da unidade, o pão
descido do céu. Que todos os povos celebrem nesta refeição o amor, a alegria de sermos irmãos e de ser missionário e de evangelizar um mundo sedento e faminto que espera este vinho, este pão, o pão da vida, o pão do amor, o pão da unidade, o pão vivo descido do céu, o pão da vida, o pão do amor, o pão da unidade, o pão vivo descido do céu. Que todas as culturas se encontrem na fé e proclamem o que ensinou Jesus de Nazaré, e de ser missionário e de evangelizar um mundo sedento e faminto que espera este vinho, este pão, o pão da vida, o pão do amor, o pão da unidade, o pão vivo descido do céu, o pão da vida, o pão do amor, o pão da unidade, o pão vivo descido do céu, o pão da vida, o pão do amor, o pão da unidade, o pão vivo descido do céu, o pão da vida, o pão do amor. A palavra é Jesus Cristo. Nós temos a alegria cada domingo de celebrar na nossa comunidade o Senhor que está alimentando a vida da gente o tempo todo com um poder que é a nossa fé. A nossa fé tem um dom e uma tarefa. É dom porque é o Senhor quem nos dá gratuitamente. É Ele que move a cada um de nós a experimentar a disponibilidade da fé, do crer, do cordare, do dar o coração, do seu Cristo, do seu Filho, na vida de cada um de nós, como Ele quis ficar conosco para sempre, na Eucaristia, na palavra, na igreja, nos sacramentos, nos sinais, na liturgia, mas também nos pobres, nos sofrimentos, na caridade e até na paciência com o que não dá certo, na esperança da vitória. Esta é a beleza e a mística da nossa fé cotidiana, que encontra no domingo a sua culminância. Domingo é Dies Domini, é dia dos dias, Dies Dierum, é dia do Senhor, é dia da família, é dia da gente ir à igreja. Portanto, não perca. Vá à sua comunidade, celebre a palavra e viva a sua fé com os seus irmãos e irmãs. Convido você então agora à terceira parte da liturgia da palavra, que está na leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus.
usa um compêndio das palavras sadias que de mim ouviste em matéria de fé e de amor em Cristo Jesus. Guarda o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Palavra do Senhor, graças a Deus. Timóteo era para Paulo um catequizando, era um catecúmeno, uma pessoa que estava sendo iniciada na fé cristã. Timóteo é jovem e Paulo conheceu Timóteo lá pelos idos da sua segunda viagem missionária. Foi a partir daí então que Timóteo ficou fascinado pelo que deve ter visto e ouvido de Paulo. Paulo passou a conhecer a família de Timóteo e sabe bem as origens que esse garoto teve na fé com sua mãe e sua avó. É menino criado com vó. Encontra em Paulo, então, alguém de uma referência muito segura. A palavra de Paulo e o testemunho de sua vida, do seu seguimento de Cristo, plasmam nele, gradativamente, um futuro grande bispo. Timóteo será bispo da grande Éfeso, cidade da Ásia Menor, muito necessitada de alguém muito capaz, porque lá está o templo da deusa Diana. Há muita prática de idolatria e de perversidade. Muitas filosofias invadiram aquela área, vindas do mundo helênico, e, portanto, Timóteo precisa cuidar do patrimônio da sua fé. Paulo, então, não só inicia o jovem Timóteo na fé cristã, mas o fortalece, chamando a sua atenção, exortando para que tome cuidado de reavivar a chama do dom de Deus, da fé que ele recebeu pela imposição das mãos do próprio Paulo diante de tantas testemunhas. Significa que aqui já entrevemos que Paulo deve ter ordenado Timóteo para a missão. Aquilo que acontece com um diácono, com um ministro ordenado, um sacerdote hoje, pelo bispo, para o serviço à igreja. Pela imposição das mãos e pela oração de consagração, a pessoa recebe um sagrado caráter que o dispõe pela força do Espírito Santo para o seu trabalho missionário na igreja. Com o dom de crer e, portanto, com a missão, Deus deu para Timóteo não um espírito qualquer, mas um espírito de fortaleza, de amor e sobriedade, e não um espírito de timidez, arrefecido, frágil, em frangalhos, não de covardia, mas de parresia. É preciso então que, na força desta espiritualidade, Timóteo se organize para dar testemunho do Senhor Jesus e até da sua amizade eclesial com o próprio Paulo, sem vergonha e sem nenhum atropelo. Isso vai exigir, porque Paulo está preso e Timóteo corre o risco de ser preso também, mas ele vai ser solidário com o seu catequista, o seu mestre na fé, que apesar de preso e sofrendo pelo Evangelho, está fortificado pelo poder de Deus. Experimentará um paradoxo, uma contradição de crer em meio ao sofrer. Crer e sofrer são duas realidades quase que correlatas, hipostasiadas, coladas uma na outra. Não há fé sem sofrimento. Não pode ter sofrimento cristão sem fé. Salvifici Dolores foi a belíssima encíclica, a carta apostólica, que São João Paulo II, em 1987, deixou para nós, na sua sabedoria, para nos indicar o sentido do sofrimento cristão que salva. O grande Papa Bento XVI, na sua encíclica, a segunda do seu pontificado, Spe Salvi, fomos salvos, mas na esperança, o Papa
nos ensinou os caminhos, as escolas da esperança cristã, dentre elas o sofrimento. João Paulo II e Bento XVI, que eram muito amigos, um cardeal no pontificado do outro, estavam concordes de que, como Paulo a Timóteo, o sofrimento nobilita, fortalece, jamais debilita. É por isso então que Timóteo está marcado por esse mesmo signo, o signo do sofrimento pela fé, e da fé que comporta um incômodo. Para isso, Timóteo precisará cuidar da linguagem. Ele precisará usar um compêndio das palavras sadias que ele sempre ouviu em matéria de fé e de caridade cristã de Paulo. Precisa guardar a doutrina, o catecismo recebido, guardar o precioso depósito com a ajuda do Espírito Santo que habita nele e que habita no catequista que lhe infundiu tudo isso. A missão é também ensino da fé. Como vai nossa catequese? Como está nosso estudo da nossa teologia, da nossa doutrina? O que você lê, em matéria de fé? Quais são suas fontes? Quais são suas pesquisas? Quanto você lê relativo ao que a Igreja crê? É hora de se perguntar isso. Você está preparado para as grandes questões que exigem, inclusive, resposta da sua parte, no seu interior? Está preparado para aquelas questões que, inclusive, vêm de fora, de pessoas incrédulas, que questionam a nossa fé, que põem dificuldade para que seja aceita como verdadeira a fé católica em todos os seus valores? Como você se prepara para enfrentar as grandes questões advindas de uma politicagem que quer esvaziar a fé católica, ridicularizando-a, tornando tudo o que pertence à Igreja Católica como algo deplorável, totalmente inútil? Nós precisamos, sim, desta fortaleza interior que vem da guarda do depósito, do precioso depósito do que fomos aprendendo e do que continuamos cultivando com nossos estudos, com nossa pesquisa, com nossas leituras, com nossas celebrações ao longo da nossa vida. Peçamos a Deus, ao Espírito Santo, que guarde aquilo que nós recebemos como digno de fé. É aí que se encontra a fonte da nossa força. Então, bom proveito da segunda leitura da missa deste domingo. Boa música católica vem por aí para a gente curtir juntos e logo a seguir a quarta e última parte do nosso programa de hoje. Um abraço, bom proveito e até logo. Meu amigo Paulo, eu li as suas cartas e aprendi com a sua vida. Seguir e amar Jesus a ponto de sentir a plenitude do amor. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Na estrada de Damasco, o encontro com o Senhor, novos sonhos, nova vida. Paulo, minha vida também se transformou. Jesus é minha grande luz.
Paulo, sua coragem de nunca se calar encheu de luz meu coração. A loucura da cruz já posso explicar, pois por Jesus me apaixonei. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. A palavra é Jesus Cristo. Chegamos à quarta e última parte do nosso programa, quando teremos a graça de ouvir o Evangelho da nossa salvação. Eu sou o Padre Aldo Fernandes, pároco na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, na cidade de Viseu. Teu irmão, na fé e no testemunho de Jesus Cristo. E por isso me alegro de compartilhar com você quanto o Senhor faz reverberar através da nossa voz e da nossa vida. Fé e vida deveriam estar sempre muito coadunadas, muito coerentes. Supliquemos a nosso Senhor a graça de nos manter sempre coerentes. Que Deus nos abençoe e nos conduza através da sua palavra. Feliz mês missionário, feliz mês de outubro. A Virgem do Rosário, mãe e padroeira da Diocese de Bragança, conduza cada um de nós pelas vias da fé. Vamos então ouvir o Evangelho, que trata exatamente da qualidade da nossa fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aumenta a nossa fé. Nós todos pedimos isso a Deus, que nos dê uma fé grande, como se fosse algo a quantificar ou a medir. Não, a fé não é algo que obedeça a métrica ou a pesos. Nossa fé se manifesta na sua grandeza, na sua intensidade, na sua qualidade, pelo serviço. Por isso é que, ao pedir a Jesus que aumentasse a fé, os apóstolos escutam de nosso Senhor parábolas, indicações que conduzem a resposta para outro campo. É preciso, então, não tanto olhar o tamanho da fé, se ela é maior ou menor, para pedir aumenta a minha fé. A fé pode ser considerada pequena
como um grão de mostarda, portanto, realmente quase que inócua. Mas se houver uma fé presente aí na pessoa, milagres acontecerão. Até mesmo como se fosse possível imaginar um pé de planta se transplante no mar. O que é que vai fazer um pé de planta da terra se transplantar no mar? Obedecendo a uma ordem da pessoa? Jesus queria fazer uma metáfora e até uma hipérbole para dizer que a fé é importante, não tanto quando medida ou declarada grande ou pequena, maior ou menor. A fé por si só já tem sua importância. É dom divino e por isso capaz de fazer maravilhas. Depois Jesus conta uma parábola na sequência que dá o timbre da qualidade, e é isso que importa, a qualidade da prática da fé. A fé impulsiona a vida, motiva as atitudes, orienta e ilumina as escolhas. A fé forma as consciências das pessoas. Uma pessoa de fé vive na prática da justiça e de tudo o que é correto. Como disse o profeta Abacuque na primeira leitura, quem é perverso vai morrer, mas o justo vai viver por causa da sua fé. E então, aqui temos uma parábola com a qual Jesus caracteriza que a fé deve ser vivida no serviço que não vai em busca de prestígios, de aplausos, o serviço que não torna a pessoa referência de nada nem de ninguém, nem de si mesma. Quem faz um serviço o tempo todo procurando de aparecer, se exibir, dizer o que fez, perde a qualidade. É uma fé muito tacanha, muito pequena. Nós devemos deixar as coisas para Deus ver. Não fazer de tudo farisaicamente para que as pessoas vejam, aplaudam, digam muito bem, isso é que é o correto. Estes elogios não acrescentam nada diante de Deus aos nossos merecimentos, porque não está no que fazemos o que nós merecemos. Está no autor, no realizador da nossa fé, Jesus Cristo. Nós devemos trabalhar por Ele. Não para correr atrás de alguém que me diga que bom, como você é grande, como você é generoso, como você é certinho, faz as coisas corretamente. Não, isso é imaturidade, isso é atitude pueril, de criança, que vive correndo atrás, adolescencialmente, de aplausos, de atenção. Isso manifesta a carência afetiva da pessoa. Não, nós precisamos de gente de uma fé serviçal. A maturidade da fé, a atitude crismal é esta, da gratuidade e daquela tranquilidade que se contenta e se alegra só de servir. Como servo inútil, que fez o que devia fazer, não fez mais do que sua obrigação. Imagina se um padre todo dia tem que agradecer a todos porque pôde celebrar a missa, mas não fez mais do que o que devia fazer. Ou se saísse procurando alguém que lhe agradecesse porque celebrou a missa. Não fez mais do que o seu dever. Na verdade, mergulhamos desde cedo, não é? Numa mentalidade bastante cafajeste, que leva a gente à procura do inútil, do desnecessário, do supérfluo. Elogios, atenções, aplausos, agradecimentos. Às vezes até nossas festas religiosas têm que ter no final da festa uma relação enorme de agradecidos, de agradecimentos. E começa pelas mais altas autoridades, mas nem chega sempre às pessoas que fizeram a comida, que lavaram o banheiro, que limparam o chão, que lavaram as louças. Não, aí ninguém chega.
Talvez se agradeça a quem deu dinheiro, a quem fez isso ou aquilo, ou até só estava presente, só veio. Mas as pessoas que verdadeiramente serviram e deram todo o suporte para que tudo aquilo acontecesse, dificilmente essas pessoas figuram nas listas de agradecimentos. Por isso, nossas festas não deveriam ter aquelas listas. Elas são cansativas, enfadonhas e inúteis. Elas dizem o contrário do Evangelho. Quando a gente serve, serve por amor, minha gente, não por causa de agradecimentos. Por isso está errado fazer aqueles agradecimentos nos fins das festas religiosas que não acaba mais e a gente fica tão cansado de ouvir aquilo. Só presta para poder puxar politiqueiramente elogios e bajulações e lampejos para quem é nomeado ou para quem nomeia. Não serve. Não é a Igreja Católica aquilo. É a Igreja arcaica, encarquilhada na autorreferencialidade, no mal que está dentro de cada um de nós. Peçamos a Nosso Senhor a graça de uma libertação interior, de uma higiene espiritual, de uma pureza, a pureza e a virtude da constância, da perseverança na dedicação gratuita de si, que qualifica a nossa fé. Isso sim, isso que nos faz santos, bonitos, como Jesus. É feio estar o tempo todo atrás de aplausos, ou se vitimizando, que ninguém me referiu, ninguém me falou, eu fiz tanto e ninguém nem me deu atenção. Que coisa horrorosa, se vitimizando, coisa mais imatura. Que Deus, neste domingo, nos liberte de toda esta porcaria, esta sujeira, esta lama, e nos torne bonitos, puros, constantes e perseverantes na nossa fé, que se qualifica pelo serviço que prestamos gratuitamente a Deus e à nossa comunidade. Vamos concluir o nosso programa dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Desde o ventre da minha mãe já me conheci. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor. Onde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Grato eu estou, Senhor, porque me confiaste
dias, a missão de proclamar o seu eterno amor. Mesmo sendo tão pequeno, me desse autoridade de em seu nome anunciar a paz e a liberdade. aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir Que Jesus é nosso Salvador. onde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Onde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador.